Sabia que pode ser um perigo se masturbar no banho? Dependendo de como isso virou um hábito na sua rotina, pode sim atrapalhar sua vida sexual, a sua ereção e até a sua duração sem você perceber. Hoje eu vou te mostrar 7 segredos que quase nenhum homem escuta, mas que fazem toda a diferença entre ter controle do próprio corpo ou ser controlado por ele. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, é exatamente aí que mora o risco. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues, médica com mais de 20 anos de experiência em saúde masculina e nutrição clínica. Agora vamos direto ao ponto, sem rodeio. Se masturbar todos os dias é bom ou ruim? A resposta honesta, médica e responsável é depende. E essa é a palavra mais perigosa dessa conversa. Porque quase todo homem que hoje sofre com falhas de ereção, dificuldade de manter o desempenho, perda de sensibilidade ou ejaculação descontrolada, começou exatamente achando que estava tudo normal. No início, a masturbação é só alívio, relaxamento, uma descarga rápida de prazer. O corpo responde, a mente gosta e o cérebro aprende. Toda vez que você se masturba, você ativa um sistema muito poderoso no cérebro, chamado sistema de recompensa. A dopamina entra em ação, trazendo aquela sensação imediata de prazer e relaxamento. O problema é que o cérebro se adapta rápido, ele se acostuma. E quando você repete isso todos os dias no mesmo ambiente, muitas vezes escondido, automático, sem consciência, ele começa a exigir estímulos cada vez mais intensos para sentir o mesmo prazer. É aí que o homem começa, quase sem perceber, a apertar mais, acelerar mais, fantasiar mais, buscar estímulos cada vez mais artificiais. Não porque quer, mas porque o cérebro foi treinado assim. Com o tempo, aquilo que antes funcionava já não funciona. E quando esse mesmo homem vai para uma relação real com uma mulher de verdade, com toque, cheiro, tempo e conexão, o corpo simplesmente não responde como deveria. Existe também um efeito emocional que quase ninguém comenta. Muitos homens relatam que logo após a masturbação vem um vazio estranho, um peso, uma sensação de arrependimento, de não devia ter feito. Isso não é moral, nem culpa religiosa, isso é neuroquímica. É o cérebro percebendo que houve uma descarga intensa de prazer sem construção real de vínculo, conquista ou troca. O prazer vem rápido, mas vai embora rápido. E no lugar fica cansaço mental, apatia e com o tempo queda de energia e motivação. Outro ponto importante é o estímulo físico. O pênis aprende padrões. Se você acostuma ele a um tipo de estímulo muito específico, pressão excessiva, velocidade irreal, sempre do mesmo jeito, ele passa a responder apenas aquilo. Na relação sexual real, o corpo estranha, a sensibilidade muda, o controle falha, a duração se perde. Isso não é só psicológico, é neurológico e físico. O corpo foi treinado de uma forma que não se repete no sexo real. Então agora eu quero falar de algo que quase todo homem faz e nunca associa a problema nenhum, a masturbação no banho. E eu vou ser muito direta com você, porque aqui mora um dos perigos mais ignorados da saúde sexual masculina. O banho vira um cenário perfeito para o erro. Água quente, privacidade, hábito rápido, automático. Muitos homens não escolhem se masturbar no banho, eles simplesmente fazem. E quando algo vira automático, deixa de passar pelo filtro da consciência. O corpo entra no piloto automático e o cérebro registra aquilo como padrão. É exatamente aí que o problema começa. A água quente provoca vasodilatação. Isso significa que os vasos sanguíneos se expandem. O sangue circula com mais facilidade e a sensibilidade muda. O pênis naquele momento responde de um jeito que não se repete fora do banho. O cérebro aprende que excitação e ereção acontecem melhor naquele ambiente específico. Com o tempo, alguns homens começam a perceber que fora dali a resposta já não é a mesma. A ereção demora mais, vem mais fraca ou depende de muito estímulo mental. Isso não é coincidência, é condicionamento. Outro ponto grave é o tipo de estímulo.
No banho, quase sempre o toque é rápido, forte e repetitivo. Não existe pausa, não existe leitura do corpo, não existe construção de excitação, é descarga. E quando o pênis se acostuma a esse tipo de estímulo intenso, ele perde sensibilidade para estímulos mais sutis, como o toque de uma parceira. Depois, na relação real, o homem estranha o próprio corpo. Ele sente menos, precisa de mais força, mais velocidade ou mais fantasia para responder. E isso afeta diretamente a duração e o controle da ejaculação. Existe ainda o fator psicológico silencioso. O banho vira um gatilho. O cérebro associa banho com masturbação. Alguns homens relatam que não conseguem mais entrar no banho sem sentir vontade, mesmo quando estão cansados, sem desejo ou até sem tempo. Isso é um sinal claro de hábito condicionado. E quando o prazer passa a ser acionado por contexto e não por desejo real, o controle começa a escapar. Sem contar que muitos homens usam o banho como fuga emocional, briga, estresse, frustração, ansiedade, tudo termina no chuveiro. O problema é que o cérebro aprende que qualquer desconforto deve ser resolvido com prazer imediato. Isso enfraquece a tolerância à frustração e aumenta a dependência de estímulo rápido. Aos poucos, esse homem fica mais impulsivo, menos paciente e menos conectado com o próprio corpo fora daquele ritual. E tem mais, o banho geralmente anda junto com pressa. O homem quer terminar logo. Isso treina o corpo para ejacular rápido. O sistema nervoso aprende que excitação precisa acabar logo. Depois, na cama, quando ele quer durar mais, o corpo não obedece. Não porque ele é fraco, mas porque foi treinado errado durante anos. Eu já atendi homens que só conseguiam se excitar plenamente no banho, outros que só mantinham ereção quando imaginavam estar naquele contexto. Isso não aparece do dia para a noite. É construção silenciosa, é repetição diária, é hábito mal compreendido. E deixa eu te dizer algo muito importante. O corpo masculino é extremamente inteligente. Ele responde ao que você ensina. Se você ensina pressa, ele responde com rapidez. Se você ensina estímulo exagerado, ele responde com dessensibilização. Se você ensina prazer automático, ele responde com dependência. Por isso, quando eu falo que pode ser perigoso se masturbar no banho, não é terrorismo, é experiência clínica, é ciência, é observação de quem escuta homens todos os dias dizendo: doutora, eu não sei quando isso começou, mas meu corpo mudou. A boa notícia é que o corpo também reaprende. Quando você quebra o padrão, muda o contexto, diminui a frequência e devolve consciência ao ato. O sistema nervoso se reorganiza, sensibilidade volta, controle melhora, ereção responde melhor fora de ambientes artificiais. Perfeito. Então vamos continuar, porque agora eu vou abrir algo que muitos homens nunca ouviram de forma clara. E eu quero que você escute com atenção, sem pressa, porque esses 7 segredos são exatamente o que separa o homem que tem controle do próprio corpo daquele que vive refém dele sem perceber. O primeiro segredo é entender que masturbação saudável nunca é automática. Quando o ato vira algo mecânico, sempre no mesmo horário, no mesmo lugar, quase como escovar os dentes, o cérebro deixa de enxergar aquilo como escolha e passa a registrar como necessidade. E tudo que vira necessidade sem consciência começa a roubar liberdade. O homem acha que está relaxando, mas na verdade está reforçando um circuito de dependência de prazer rápido. O corpo não descansa, ele apenas se anestesia. O segundo segredo é que masturbação diária muda o limiar de excitação do cérebro. Isso é ciência pura. Quanto mais estímulo intenso e frequente você oferece, mais difícil fica sentir prazer com estímulos normais. É como quem exagera no açúcar todos os dias e depois acha a fruta sem graça. No sexo real, isso se traduz em dificuldade de se excitar, perda de sensibilidade e aquela sensação frustrante de não é como antes. Não é falta de desejo pela parceira, é excesso de estímulo fora da realidade. O terceiro segredo é que o problema não está só no corpo, está na mente. Muitos homens usam a masturbação como válvula de escape emocional. Estresse, ansiedade, frustração, solidão, cansaço.
tudo vira motivo para se masturbar e o cérebro aprende. Toda emoção desconfortável pede prazer imediato. Com o tempo, esse homem perde a capacidade de lidar com tensão sem recorrer ao estímulo sexual. Isso enfraquece o autocontrole, a disciplina e até a clareza mental. E ele nem percebe que está mais irritado, menos focado e mais dependente. O quarto segredo é algo que quase ninguém fala, mas eu vejo claramente na prática clínica. O toque exagerado muda a resposta do pênis. Pressão excessiva, velocidade artificial, estímulos irreais criam um padrão que não existe na relação sexual. O corpo aprende errado. Depois, na hora do sexo, ou a ereção não vem como deveria, ou vem e vai rápido demais, ou o controle simplesmente desaparece. O homem acha que é psicológico, mas muitas vezes é condicionamento físico e neurológico. O quinto segredo envolve a pornografia. Mesmo quando o homem diz que não exagera, o cérebro não entende pornografia como entretenimento inocente. Ele entende como estímulo sexual extremo, cenas irreais, corpos irreais, situações irreais. Quanto mais isso entra na rotina, mais difícil fica se excitar com o real. Muitos homens começam a comparar sem perceber. Outros precisam fantasiar cenas vistas para conseguir manter a ereção. Isso rouba presença, conexão e prazer verdadeiro. O sexo vira performance, não experiência. O sexto segredo é o impacto silencioso na energia masculina. Dopamina em excesso gera queda de motivação. O homem começa a se sentir mais cansado, menos ambicioso, menos disposto. Não é falta de testosterona necessariamente. É um cérebro saturado de recompensa fácil. O corpo entra num estado de já ganhei, mesmo sem ter conquistado nada. Isso afeta trabalho, treino, foco e até postura masculina diante da vida. Muitos homens acham que estão apenas mais velhos, quando na verdade estão apenas dopaminicamente esgotados. E o sétimo segredo, talvez o mais importante, é que masturbação saudável não gera culpa, vazio ou arrependimento. Quando o homem termina e se sente mal, pesado, frustrado ou com a sensação de que se sabotou, o corpo está avisando. Não é moral, não é religião, não é julgamento externo, é o seu sistema interno dizendo que aquele padrão não está alinhado com o seu bem-estar. Ignorar isso é ignorar o próprio corpo. Agora, eu quero que você entenda algo com muita clareza. Nada disso significa que você precisa parar tudo, se reprimir ou viver em tensão. Isso não funciona e só piora. O que funciona é consciência, ajuste e controle. Masturbação pode existir de forma saudável, quando não é diária, não é automática, não é fuga emocional e não depende de estímulos irreais. Quando ela não compete com o sexo real, não rouba energia e não dita o seu comportamento. Homem saudável é homem que escolhe, não homem que obedece impulsos. E quando você recupera esse controle, o corpo responde. Ereção melhora, sensibilidade volta, duração se ajusta, confiança retorna, não por mágica, mas porque o organismo foi respeitado. Então agora eu quero fechar essa conversa com você de forma clara, honesta e responsável. Sem medo, sem terrorismo e sem promessas milagrosas. Apenas com a verdade que eu vejo todos os dias na prática clínica. Se você chegou até aqui, já entendeu que o problema nunca foi simplesmente se masturbar. O problema sempre foi como, quando e porquê. O corpo masculino não foi feito para viver de descarga rápida de prazer, automática, diária e sem consciência. Ele foi feito para responder a estímulo real, conexão, presença e controle. Quando isso se perde, os sintomas aparecem primeiro silenciosos, depois evidentes. A primeira coisa que você precisa fazer é quebrar o automatismo. Não é parar a força nem se punir, é sair do piloto automático. Se você se masturba todo dia no mesmo horário, no banho, por hábito e não por desejo real, o primeiro passo é interromper esse padrão. O cérebro precisa entender que você escolhe, não que você obedece. Só isso, por si só, começa a reeducar o sistema nervoso. O segundo ajuste é reduzir a frequência. Masturbação diária para a maioria dos homens não é necessária e nem benéfica.
O corpo precisa de intervalos para ressensibilizar. Quando você espaça, a excitação volta a crescer naturalmente. A sensibilidade melhora e a ereção responde com mais força. Muitos homens relatam melhora clara em 2 a 4 semanas, apenas com esse ajuste simples. O terceiro ponto é eliminar o estímulo artificial excessivo. Se existe pornografia envolvida, especialmente pornografia frequente, ela precisa ser reduzida drasticamente ou retirada por um período, não porque ela é errada, mas porque ela distorce a resposta do cérebro. Quando o estímulo volta a ser real, o corpo reaprende a responder ao real. Isso devolve presença, prazer e conexão. O quarto passo é mudar o contexto. Se o banho virou gatilho, ele precisa deixar de ser. Banho é banho. Higiene, relaxamento, não descarga sexual automática. Quando você separa os ambientes, o cérebro para de misturar estímulos e a resposta fora do banho começa a melhorar. Isso é fundamental para quem percebe que só funciona em condições específicas. O quinto ponto é entender o tempo do corpo. O sistema nervoso masculino não se reorganiza da noite para o dia, mas ele responde rápido quando é respeitado. Em média, homens que ajustam frequência, estímulo e contexto começam a perceber melhora na ereção, no controle e no prazer entre 3 e 6 semanas. Alguns antes, outros um pouco depois. O importante é constância, não pressa. E eu quero deixar algo muito claro aqui. Se você sente que perdeu totalmente o controle, se existe compulsão, ansiedade intensa, culpa constante ou prejuízo real na vida sexual e emocional, procurar ajuda profissional não é fraqueza, é maturidade. Urologista, psicólogo ou sexólogo fazem parte de um cuidado completo. Homem forte é homem que cuida de si. Masturbação saudável não rouba energia, não gera culpa, não atrapalha o sexo real e não controla a sua rotina. Quando isso acontece, o corpo está avisando e corpo nenhum avisa à toa. Eu falo com você como médica, com mais de 20 anos olhando nos olhos de homens que só precisavam de orientação correta para recuperar aquilo que achavam perdido. Ereção não é só vascular, duração não é só técnica, desejo não é só hormônio. Tudo começa no cérebro, passa pelo hábito e termina no corpo. Se essa conversa abriu seus olhos, leve isso com você. Ajuste, observe, respeite seu corpo. Ele responde quando é tratado com inteligência. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues. Cuide da sua saúde masculina com consciência, não com medo. E até a próxima conversa. M.